relação entre volume e receita cambial está sendo impactada pela queda das cotações da soja. E para entender melhor esse cenário, o que esperar das exportações do complexo soja, eu recebo aqui o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovani Ferreira. Boa tarde, Giovani. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente vai fazer um apanhado um pouco diferente hoje. A gente não vai falar só de volume, mas de receita cambial e como que ela é impactada pela queda do preço internacional, das commodities, no caso da soja, em Chicago, no mercado internacional, o que impacta também o preço aqui da saca em reais por saca para o nosso produtor. Eu vou pedir para colocar o gráfico, fica mais fácil da gente entender. Aqui a gente vê uma série desde 2019, percebo que a barra azul é volume de produção e a gente está falando, gente, do acumulado de janeiro a maio de 2022 e janeiro a maio de 2023, faltando uma semana, quase 10 dias para os embarques. Mas o que a gente quer mostrar? Período com período, para a gente mostrar a oscilação de preço no mercado internacional. Então percebo em 2019 aqui, 42 milhões de toneladas exportadas nos primeiros 5 meses de 2019, para uma receita cambial de 15 bilhões de dólares. E vem crescendo. Cresce a produção, a exportação, aliás, cresce a receita cambial. Percebo, inclusive, que em 2022 o volume exportado em 5 meses caiu para 52 milhões de toneladas, contra 53 em 2021. Mas a receita cambial subiu de 22,9 para 29,7 bilhões de dólares. O que acontece agora? Nesse momento nós estamos com o mesmo volume de produção e com uma receita cambial menor. Isso reflete a queda no preço internacional da commodity, da soja. Vou lembrar que março, abril do ano passado, a gente estava vivendo aí na casa dos 16, 17 dólares por bushel, a referência de Chicago no mercado internacional, para nesse momento na casa dos 13 dólares por bushel. E aqui a gente ainda tem um efeito câmbio. O câmbio na época, 5,50, 5,60, hoje na casa dos R$5, ou seja, o dólar deprimido, tá, frente ao real, o que faz com que a gente tenha uma receita cambial menor. O que eu quero dizer, gente? Não é só volume, a gente está falando de uma safra brasileira de 150 milhões de toneladas de soja, safra 2022-2023, tá? Mas uma receita menor, ou seja, é isso que vai impactar em eficiência, competitividade e rentabilidade para o produtor. Só um lembrete, a gente está falando aqui não é só de soja grão, eu estou falando do complexo soja aqui, isso é importante. Isso, mostra o gráfico de novo, eu estou falando de grão, farelo e óleo. O grão tem uma participação mais importante, é o que vai sofrer mais também em termos de receita cambial. Daqueles 28,8 bilhões de dólares de receita cambial até esse momento, até maio, faltando 10 dias aí para os embarques, 22 bilhões é soja, grão, em torno de 4 bilhões é farelo e 1 a 1,5 é óleo de soja. Então a gente está falando da receita do complexo. Por que eu trouxe o exemplo do complexo soja para mostrar essa questão da retração aí na receita cambial? O complexo soja é responsável pela maior parte, tá, das vendas externas do complexo do agronegócio. Vou dar um exemplo. No ano passado, o agronegócio exportou o equivalente a 160 bilhões de dólares, tá? Isso é a receita cambial do agronegócio em 2022. Desses 160 bilhões de dólares, 60 bilhões estão no complexo soja. Ou seja, a participação da soja é acima de 1/3 nas receitas cambiais. Então, de olho aqui, vai mudar esse cenário? Vai, tá? Para pior, infelizmente, tá? A gente não tem uma perspectiva de alta no preço das commodities, então a gente deve exportar sim mais do que ano passado. Ano passado a gente fez quase 80 milhões de toneladas, vamos falar só do grão, tá? Quase 80 milhões de toneladas de grão. Esse ano a gente deve fazer 95, 96 milhões de toneladas de grão de soja exportado, mas com uma receita cambial menor do que o ano passado. Menor. Agora, Giovani, outro assunto aqui, porque terça-feira é dia de Canal Rural Entrevista, e eu queria que você adiantasse um pouco aqui para os nossos telespectadores os temas que foram discutidos com o convidado dessa semana, que é o pesquisador do CPEA, o Mauro Ozaki. Perfeito. O CPEA é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, a Escola de Agronomia da USP, né, que fica em Piracicaba, uma referência aí quando a gente fala de cotação, de variáveis que impactam na cotação de commodities agrícolas e da pecuária também. E não é mudando de assunto, Priscila, o assunto tem a ver com o agroexport. O agroexport de hoje não é à toa. Nós conversamos com o Mauro Ozaki, eu conversei com ele nessa entrevista que vai ao ar hoje, às 18h35.
A gente falou de oferta e demanda, a gente falou desse ciclo de baixa no preço das commodities agrícolas, a gente falou de clima, o impacto que o câmbio tem nesse processo e mais do que isso, falamos de gestão de custo e gestão de venda, um aprendizado eterno, ad eterno que o produtor precisa ter e a gente o Mauro traz algumas dicas aí nesse momento de dificuldade quando a gente fala principalmente de comercialização e de custos de produção. Tá. Então não perca, às 18h30, uma conversa minha com o Mauro Zac, muito interessante, muito factual, muito prática e objetiva que tem a ver com o seu dia a dia aí dentro da porteira. Tá certo. Outro programa, mesma pauta aqui que está em todos os cenários, né, sobre essa baixa das commodities, né, Giovanni? Perfeito. É que acaba impactando em economia, acaba impactando no bolso do produtor, acaba impactando no otimismo da próxima safra, na aposta da próxima safra, que começa e já está sendo planejada, que é o ciclo 23-24. E a gente fala disso também, tá? Da expectativa aí da safra 23-24, considerando todo esse cenário agora de transição que a gente está vivendo de um ciclo para o outro. Tá certo, às 18h35, aqui na tela do Canal Rural. Obrigada, Giovanni, pela sua participação e até a próxima. Obrigado, uma boa tarde a todos e até a próxima terça-feira. Aliás, até hoje à noite, tá? 18h35, Canal Rural Entrevista. Um abraço.